Boa noite. Misericórdia. Boa noite. Estava ali sentado. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, para essa chuva, pelo amor do teu amor, para. Aí a chuva, ela vai ficar ali berrando, mas não vai dar nada. Em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus, primeiramente, antes de tudo, e peço para que nós venhamos a aplaudir o Espírito Santo nesse momento, porque Ele é digno disso. Em nome de Jesus. Lucas 19, amém? Lucas 19. Irmão, eu vou falar para vocês, eu sou uma pessoa, quando prega, muito imperativa, eu sou interativo também. Quando eu falo, eu gosto das pessoas gritar junto comigo. Então, quando eu estou pregando, você tem liberdade de pular, de dançar, de dar o berro, dar o grito. Faça o que você quiser, mas para adorar o Senhor, você tem que se mexer. Amém? Glória a Deus. Deixa ele berrar. Amém. Vamos ler? Lucas 19, a partir do verso 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este o chefe dos publicanos. E era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Guarda essa parte. Correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém ou não amém? Glória a Deus. Aqui nós estamos vendo um contexto onde Jesus ele estava ali entrando na cidade de... Vocês acabaram de ler, Jericó, em nome de Jesus. Jesus ele estava passando por aquela cidade. E ali tinha um homem chamado Zaqueu, no qual a Bíblia descreve como chefe dos publicanos. Para situar você, os publicanos eram pessoas mandadas para recolher impostos a comando do Império Romano. De forma alguma, os judeus gostavam dessas pessoas. De forma alguma, os judeus gostavam desse povo. Os judeus não tinham prazer em estar junto com os publicanos. Havia uma rixa entre os romanos e os judeus. É claro, todos sabem o motivo. Mas aqui eu quero deixar bem situado que os publicanos, os judeus não gostavam deles. Porque muitas das vezes os publicanos, quando eles cobravam os impostos, eles tiravam dinheiro a mais dos impostos, para se tornarem ricos. Um publicano em si, no contexto panorâmico da situação, ele já era rico. Um chefe do publicano, a gente está falando de um dinheiro muito alto. Que na época era um homem muito rico. A Bíblia descreve Zaqueu como um homem rico. Só que eu não estou aqui para falar da riqueza de Zaqueu, não estou aqui para falar, situar você do panorama, nem de contar a história de tudo que está acontecendo. Mas eu quero te apresentar alguns pontos que vão colocar você no lugar de Zaqueu. E dar o exemplo de Zaqueu para você nessa noite. Amém ou não amém? Vamos fechar os nossos olhos, abaixar a nossa cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por esse momento. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço porque o Senhor nos trouxe até aqui e o Senhor permitiu que nós viemos a escutar a palavra que o teu Espírito quer que seja dito. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus. Repita essa oração comigo, eu abro a minha mente e o meu coração para que essa palavra possa edificar
e transformar a minha vida. Amém? Jesus, ele estava ali andando e ele passou, a Bíblia diz que ele estava só passando. Só que, agora, se você estiver anotando, eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou te apresentar 4 pontos, onde o que Zaqueu fez, nós devemos fazer todos os dias. Amém? Devemos sempre ter a curiosidade de saber quem é Cristo. A curiosidade de saber quem é Cristo nos move a ter a revelação todos os dias de quem Ele é. Porque em Oséias 6:3 diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva. Com a chuva? Como chuva serôdia que rega a terra. O versículo diz: conheçamos e prossigamos. Não é conhecer e conheci vou ficar parado agora. É conheçamos e prossigamos. Porque não há nada que nós conheçamos em Cristo que não podemos ter a mais. Não há nada que conheçamos em Cristo que nós não podemos tirar algo a mais. Cristo não é limitado ao nosso entendimento, ao nosso raciocínio, ao nosso saber, ao nosso entender. Cristo não é limitado a isso. Porque a palavra diz, desde o Antigo Testamento, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer a Ele. Quando nós estamos dispostos a conhecer quem é Cristo, Cristo, Ele também está disposto a se apresentar a nós. Quando nós estamos dispostos a falar, dizer assim, tudo bem, eu estou com meu coração aberto de conhecer quem é Cristo. Eu estou de coração aberto de saber quem é Cristo na minha vida. Jesus Cristo, Ele olha para você e fala, então tá bom, venha que eu também estou de braço aberto para te receber. Quem aqui quer conhecer mais a Cristo? Irmãos, a primeira coisa que Zaqueu fez foi querer saber quem era Cristo. A primeira coisa que move um coração em busca de algo é o conhecimento. Você não busca algo porque você não quer saber, você busca algo porque você quer. E Zaqueu, Jesus passando ali, Zaqueu falou, quem que é Jesus? Quem que é esse Jesus? Quem que estão falando? Por que tem esse tanto de gente seguindo ele? Só que Zaqueu não conseguiu ver quem era Jesus. Zaqueu não conseguia ver quem era Jesus, porque ele era de pequena estatura. Zaqueu era um homem baixo. Aos baixinhos não se ofenda. Zaqueu não colocou a limitez de sua altura na frente do conhecimento, do interesse de conhecer. Eu vim aqui com várias coisas para dizer. Essa mensagem eu preparei lá em Balneário, quando eu fui pregar uma vez para os jovens e adolescentes. Eu falei, Deus, mas essa mensagem é tão... tem horas que ela é tão simples. E Deus pegou e falou bem assim, é na simplicidade que eu falo as melhores coisas. Mas voltando, no versículo 3, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Sicômoro era uma árvore baixa. Sicômoro era uma árvore que ficava nas beiras das estradas, na beira das ruas, assim. Ela era uma árvore baixa que não ocupava tanto espaço. Só que não leia essa árvore como um detalhe da história, mas leia como algo que Deus
colocou exatamente naquele lugar para que Zaqueu pudesse subir e ver quem era Cristo. Zaqueu, lembra que ele era um homem de baixa estatura. Zaqueu é um homem pequeno. Muitas das vezes nós nos achamos pequenos, nós nos achamos baixos, nós nos achamos incapazes de alcançar a Cristo, de saber quem era Cristo, de correr e ver quem é Cristo, porque tem uma multidão atrás dele. E realmente existe. Existem várias pessoas buscando quem é Cristo, existem várias pessoas querendo saber quem é Cristo, existem várias pessoas lá, grudadas com Cristo. E as pessoas deixam de buscar a Cristo porque essa multidão as impede de ver. As pessoas deixam de buscar a Cristo porque existe uma multidão que foi lá e buscou também. Só que existe a diferença de quem busca por milagre, de quem busca por interesse e de quem busca por saber quem Ele é. Naquela multidão existiam vários tipos de pessoas. A gente pega pelas vezes que a Bíblia cita as multidões que seguiam Jesus. Muitos ali estavam em busca de milagres, muitos ali estavam em busca de curas, muitos ali estavam em busca com corações contritos, querendo ouvir uma palavra, queria confortar o seu coração e curar. Porém, eram poucos que estavam interessados em saber quem era Cristo. Existem pessoas que tratam Jesus, e infelizmente isso é uma verdade. Aos que sabem dessa verdade, vocês vão concordar comigo. E aos que não sabem, eu vou te apresentar ela. Existem ainda pessoas que tratam Jesus como apenas um homem que morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Existem pessoas que tratam Jesus apenas como um marceneiro, um Jesus como um homem que foi lá, que Deus colocou aqui na terra e morreu por mim. Não, Jesus Cristo não se limita. Ele fez tudo isso por amor, mas Ele também queria trazer junto a revelação de quem Ele era. Eu sou o caminho, a verdade e a... Jesus não teria ousadia de dizer que Ele era o caminho, que Ele era a verdade, que Ele era a vida, se Ele fosse apenas alguém que veio, que Deus mandou para perdoar os nossos pecados em uma cruz. Jesus sabia do peso das palavras que saíam da boca dele. E a primeira coisa que eu tenho para te dizer é que pare de encarar Cristo como um qualquer e comece a encarar a Cristo como aquele que veio por você, por amor. Sem limites. Irmãos, eu choro todas as vezes que eu começo a desmembrar o quanto Jesus nos amou. Eu começo a chorar todas as vezes que eu começo a mergulhar em cada vez mais esse amor. O Espírito Santo, em um retiro, o Retiro Fornalha, eu participei, ele disse para mim, eu estou te dando o dom de amar e de entender o que é o amor. Ele me disse várias outras coisas, como estas. Mas ele também me disse, você vai fazer os filhos voltarem ao Pai e reapresentar o Pai aos filhos. Então eu vim aqui, o Senhor, Deus me colocou nesse lugar para reapresentar o seu Pai, para representar o seu Deus. Chega de nós vermos Cristo como apenas um homem que desceu e morreu por nós, mas começou o tempo de vermos quem é realmente Cristo revelado, aquele que era, que é e que há de vir, que desde o início está marcada a sua vinda. O verbo estava com Deus e o verbo era? Então esse verbo não é um qualquer.
Voltando ao contexto de Zaqueu. Zaqueu era um homem de pequena estatura. Zaqueu tinha as pernas curtas, tinha os braços curtos, tinha um corpo pequeno. Mas ele correu adiante. A Bíblia fala que ele foi lá e não deixou a limitez, não deixou aquilo que limitava ele, o tamanho, aquilo que todo mundo via, limitar ele de alcançar quem era Cristo. Zaqueu foi lá e correu adiante. E ali ele achou quem era. Porque ele foi lá e subiu em uma árvore. Quando nós estamos dispostos a subir para ver quem é Cristo, o próprio Deus se encarrega de colocar as árvores para que possamos subir e enxergar. Eu falei para você alguns instantes atrás que não encare essa árvore como apenas algo que estava ali no ambiente, mas encare como algo que o próprio Deus colocou para que o propósito de Zaqueu encontrar a Cristo fosse cumprido. Deus fez aquela árvore desde sempre, já pensando em ganhar Zaqueu. Muitas das vezes, nós temos as curiosidades de saber quem é Cristo. Nós sabemos em ter a curiosidade, nós sempre temos a curiosidade de saber quem era Cristo. Mas nós não corremos adiante. Nós deixamos a multidão nos abalar. Nós deixamos os problemas das vidas. Nós deixamos as murmurações, as pessoas que nos cercam, nos separar de correr adiante, descobrir quem é Cristo. Mas eu vim te dizer, hoje, nessa noite, que pode correr adiante. Lá vai ter uma árvore preparada para você subir. E quando você subir, levanta a sua mão. Quando você subir, você vai encontrar quem é Cristo. E Ele vai olhar para cima e te chamar pelo nome. Falar, vem, que convém eu ir ter contigo na tua casa. Tiago 4:8 diz, chegai-vos a Deus e Ele se achegará de vós. Todas as vezes que nós nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. A Bíblia nos promete, isso é uma outra pregação que eu tinha feito, mas eu vou citar ela. A Bíblia nos faz uma promessa, buscar-me-eis e me achareis se me buscardes de todo o vosso. Eu acho que Zaqueu não iria abandonar o posto dele. Eu acho que Zaqueu não iria abandonar a tarefa dele. Eu acho que Zaqueu não ia fazer nada do que ele fez. Correr adiante, vencer as limitações, porque o coração dele não tinha anseio. O coração dele se encheu de curiosidade, se encheu de buscar a Jesus, saber quem era Jesus de todo o coração. E ele o achou, porque desde sempre Jesus fez a promessa, se você me busca, você me acha. A palavra diz, no versículo 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A Bíblia não diz, em nenhum momento durante a passagem, que Jesus tinha conversado com Zaqueu. Jesus tinha parado e falado, opa, como é que é o seu nome? Zaqueu, meu nome é Jesus Cristo. Não, a Bíblia diz que Jesus estava passando e que Zaqueu só estava querendo saber quem era. Porém, eu tenho algo para te dizer. E presta atenção nisso. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe qual é a sua história. Jesus sabe de onde você vem, o que você está fazendo, de onde você veio. E por que você está naquele lugar? Mas Jesus não vai pular as etapas que precisam ser feitas na sua vida. Porque Ele sabe que é necessário você correr adiante. É necessário você deixar tudo para trás. Vencer a sua limitez. Subir para Jesus olhar para cima e te chamar pelo nome.
Eu acho que tem gente que não entendeu. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Você busca, você vai lá, corre na frente de todo mundo. Você não deixa a sua limitez te parar naquele momento. Você não deixa a vergonha. Você não deixa as coisas ali que o mundo está te cercando de tarefas. Porque é impressionante. Todas as vezes que você para e fala, hoje, agora eu vou orar. Agora eu vou ler a Bíblia. Fulano te liga. Começa a cair o pé d'água. Cai tudo. Beltrano te chama para comer um churrasco. Não estou falando que comer churrasco não é de Deus. Inclusive, se tiver, me chame. Me convém ir ter em tua casa. Mas eu não estou falando isso. Eu estou falando que todas as vezes que nós pensamos e começamos a agir para buscar a Cristo, as coisas começam a se mover contra. Porque o diabo sabe que todas as vezes que você o busca de todo o coração, você vai achá-lo a cada vez mais. E ele vai fazer de tudo para você não achar quem é esse Cristo. Em Isaías 40, verso 26, sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar o Novo Testamento, para aqueles que têm o ministério de mestre, eu gosto muito também. Comecei a ter uma paixão muito grande por o estudo, pelas ligações. Eu gosto quando o versículo ele fica viajando, ele pega um ponto, pega outro, pega lá, pega aqui. Principalmente quando o Novo Testamento se junta com o Antigo Testamento. Isaías 40, verso 26. Levantai aos altos os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele chama todas pelo seu nome. Jesus fez tudo. Jesus tem um exército grandioso e ele sabe o nome de todo mundo. Ele é poderoso. Ele é grandioso, ele é magnífico. E ele sabe o seu nome. Mas é necessário você ir adiante. Sempre que buscamos a Cristo de coração, Ele nos chama para ter um tempo à mesa conosco. Meu irmão, no contexto judaico, ter um tempo de mesa, se assentar à mesa de alguém, você entrar na casa de um homem, de um judeu, já é muita honra. Se assentar na mesma mesa que ele, é ainda mais. Eu podia te explicar o contexto inteiro, como é que eram as casas, como é que era a mesa, onde eles se sentavam, quem que se servia, quem não servia. Porém, vai ocupar muito espaço e tempo no que eu quero dizer. Porque o que eu quero deixar claro para você é que a mesa é lugar de família. Então Jesus pegou e falou, é para eu ir com você na sua casa, me convém ir ter contigo na tua casa. Jesus está falando, me convém você fazer parte da minha família. Jesus está falando para você hoje, convém a você fazer parte da minha família. Deus está falando lá de cima, convém você entrar na minha família. Convém, porque nós não tratamos Deus como Pai, nós não tratamos Deus como aquele que nos supre, aquele que é o nosso Senhor. Nós tratamos Ele como nosso Senhor, mas também Ele é nosso Pai. Ele também é nosso Pai. E Jesus, ele sabia que Zaqueu não tinha aquilo na cabeça dele. Por isso que Jesus precisou fazer o que ele fez. Agora eu quero trazer um parênteses muito sério, que enquanto eu estudava essa palavra de novo, desde o início, Deus mandou eu falar. E eu sei porque se eu falar, vai ter gente que vai torcer o bico, porque isso acontece. E eu já vi. Versículo 7. E
Vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. O que eu estou falando são de pessoas que se comportam como a multidão que estava com Jesus. São pessoas que se comportam como as pessoas que estavam com Jesus. Porque existem pessoas que quando vê o pastor dando a mão para uma alma, não glorifica a Deus. Glória a Deus, alguém está sendo salvo. Não, mas fala, aquela pessoa suja, aquela pessoa imunda, aquilo ali não presta R$1, não vale nada. Se você pensa assim, deixa eu te provar na palavra, que o que você está fazendo é um alerta de Deus isso. É um alerta de Deus isso. Nós vamos entrar no ano de 2025 com promessas. Deus faz tudo novo. Não faz Deus fazer de novo. Você apanhar para aprender. Jeremias 23:1. Pode abrir. No que você abrir, você vai encontrar a primeira palavra que Deus disse. Quem achou, diga amém. Ai dos pastores que destroem ou dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o... Meu irmão, Deus está te olhando, não é só dentro da igreja, não. Deus está te olhando, é o tempo todo. Você mexendo no celular, você fazendo o que você faz no seu dia, no seu trabalho. Deus está te vendo. E todas as vezes que você despreza, todas as vezes que você vê uma alma, você vê alguém sendo ganho, e você começa a murmurar e fala, como é que pode Deus alcançar um pecador desse? Jesus habitar na vida de um pecador desse? Jesus está falando, ai de você que está afastando as ovelhas do meu pasto. Ai de você que está afastando. Nós vamos entrar no ano de 2025. Existem várias promessas, projetos que Deus vai abençoar. Está vindo aí... Posso falar da escola? Está vindo aí no ano de 2025 a primeira escola de evangelismo da comunidade evangélica Geração Eleita. Então, meu irmão, eu já falei isso para o meu pai, eu creio que ele viu até mesmo se eu falar, que eu estou disposto a fazer um estrago no inferno, que o diabo vai passar o resto da eternidade me odiando. Ele não vai conseguir dormir, porque na hora que ele fechar o olho, ele vai ver meu nome. Ele vai abrir o olho para ver se eu não estou lá para bater nele. Então eu quero que você entenda que esse projeto não envolve eu ensinar você a evangelizar, eu ensinar você a como chegar. Não, é eu ensinar você o amor que Jesus sentiu por esse homem ao mais profundo nível. Nós não devemos nos comportar como uma multidão que murmura quando existe alguém sendo ganho. Se você faz parte dessa multidão, se você cometeu já esse erro, se arrependa. Se você cometeu esse erro, se arrependa. Porque é chegado a hora em que os filhos se manifestarão para trazer luz àquilo que era as trevas. A palavra de Deus diz que a terra espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Pode parecer que não, mas isso tudo tem a ver com o que eu vou te dizer. As pessoas, muitas das vezes, elas te julgam
Porque você está querendo se aproximar de Cristo. Porque você está querendo saber quem é Cristo. As pessoas, elas olham para você e começam a julgar você. Elas começam a desdenhar de você. Elas falam que você não consegue. Elas falam que você não pode. Elas falam que você não vai adiante, você não vai prosseguir. Essas pessoas são as multidões. Mas eu vim aqui para te dizer que Jesus ainda te vê. Não deixe a multidão te afastar de saber quem é Cristo. Não deixe a multidão te afastar, as pessoas, os seus amigos, supostamente amigos, te afastarem de saber quem é Cristo. Não deixe, não deixe, não deixe. Você quer saber se você tem um bom amigo? Eu vou te explicar. A amizade de Deus não te afasta dele. A amizade de Deus não te impede de ver ele. Pelo contrário, ela pega na sua mão e te aproxima. Se você está cansado, ela te puxa. Se ele está cansado, você puxa ela também. Intimidade a gente ganha sozinho. Mas quando a gente está cansado, somente acompanhado a gente vence. Nós estamos falando sobre unidade. Nós estamos falando sobre estar juntos. Nós estamos falando sobre estarem alinhados com o único propósito. A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. É necessário a unidade, até para que o Senhor esteja conosco. Jesus chamou Zaqueu para a mesa, porque mesa é lugar de família. E eu quero dizer que Jesus te chama hoje para fazer parte disso. Eu quero dizer que Jesus te chama hoje para fazer parte dessa família. Eu quero dizer que Jesus te chama nessa noite para fazer parte de uma família a qual você vai sentir prazer de estar. Aonde o seu irmão te ajuda, o seu pai te abençoa e aquele que está do seu lado, o seu amigo, te aproxima do teu pai. Jesus, na frente da multidão, ele declarou algo muito poderoso. Jesus, ele na frente de todo mundo, na frente de todo mundo que murmurava, na frente de todo mundo que estava ali falando, como é que pode Zaqueu alcançar a Cristo? Jesus, ele falou na frente de todo mundo: esta casa chegou, nesta casa, a salvação chegou neste lugar, porque este também é da linhagem de Abraão. Eu acho que você não entendeu. Abre os seus ouvidos agora. Jesus olhou para todo mundo que estava falando. Jesus olhou e falou para todo mundo: a salvação chegou a esta casa, porque a partir de hoje eu entrei, com ele eu sentei, apresentei a minha família, ele entrou e agora ele faz parte da linhagem. Jesus está te chamando para fazer parte de uma linhagem. Abram comigo Gálatas 3. A partir do verso 28, os últimos 2 versos desse capítulo. Confesso que em relação à alma, em relação ao evangelismo, em relação a amor, eu, Ian, bato na tecla de que Paulo era o maior entendedor desse assunto.
Gálatas 3, a partir do verso 28. Nisto não há judeu, não há grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O que Jesus disse? Meu irmão, você não entendeu. Você acabou de ler. Paulo falando para Gálatas: aquele que aceita Cristo faz parte da mesma linhagem que Zaqueu fez. Não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea. Não importa quem você é, mas quando você se achega a Cristo, Ele te adota. Deus te adota. Jesus te apresenta o caminho. Ele fala: eu sou o caminho. Esse aqui é meu pai. Vem para minha família. Para encerrar, a salvação está chegando na sua casa. A salvação está chegando na sua família. E o mais importante, a salvação chegou para você. Pode aumentar o fundo musical para mim, por favor? Vou pedir para apagar essas duas primeiras luzes aqui, por favor. Comece a orar agora. Feche seus olhos. A salvação chegou até você.